Eu orava a Deus pedindo para que Deus curasse uma ferida que eu tinha nos meus pés. E um dia depois da oração eu dormi. Aí eu tive um sonho que eu vi a ferida se fechando assim, de uma forma sobrenatural. E depois que isso aconteceu, eu recebia uma unção, um poder, uma energia diferente assim, entrava dentro do meu corpo. E aí depois disso eu saía pregando a palavra de Deus. Eu orava por pessoas, ao colocar a mão na cabeça das pessoas, expulsava demônios. E eu ia andando por lugares assim desconhecidos, entrava numa grande fábrica, num grande galpão e conversava com jovens que estavam ali. Ao conversar com esses jovens, eles me questionavam sobre aquilo que eu estava pregando, aquilo que eu estava falando. O meu linguajar tinha mudado, era como se eu falasse somente como o linguajar da Bíblia. As minhas palavras eram diferentes e as pessoas duvidando do que eu falava, me pediam demonstrações. Eu vi uma pessoa que tinha um monte de cadeado assim em seu peito e falava assim: se você tem poder mesmo, se está acontecendo isso com você, ore para que esse cadeado caia. E eu falei assim: olha, eu não vou orar para que somente um cadeado caia, não. Você vai ficar livre de todos esses cadeados. E aqueles cadeados caíam daquela pessoa. Outra pessoa me desafiava falando assim: ore então, quero ver se você tem poder de acender apenas uma lâmpada. Me mostrava uma luminária toda apagada. Eu falava assim: eu não vou acender apenas uma lâmpada, não. Eu vou orar e toda aquela luminária vai ser acesa. E assim eu declarava ali profeticamente e acendia toda aquela luminária. Depois eu vi alguém conhecido que estava com uma roupa muito justa, muito apertada, com a corda amarrada, um semblante muito triste. E aí eu falava com aquela pessoa: você está muito triste, abatido. Eu vou tirar essas amarras da sua roupa, porque sua roupa está desconfortável. E aí quando eu fazia isso, tirava aquelas amarras, a roupa ficava mais larga, mais solta, mais bonita. O semblante dessa pessoa mudava, transformava, ela ficava alegre. E eu dizia assim: olha, meu amigo, você fica muito mais bonito dessa forma, com a sua roupa solta no seu corpo. Eu não pude entender esse sonho na primeira vez. Eu fiquei muito assim, acordei muito assustado. E ao contar esse sonho para uma pessoa que tinha mais discernimento espiritual do que eu naquele momento, ele me disse: olha, uma grande obra de Deus está acontecendo na sua vida. Deus está falando com você poderosamente. E a partir do momento que ele curar essa ferida no seu pé que te atrapalha de caminhar, você vai sair por aí fazendo obras e maravilhas como Jesus Cristo fez. E aí assim eu fiquei maravilhado com aquilo, eu criei naquela interpretação do sonho. E até que eu comecei a estudar a Bíblia, me deparei com Isaías capítulo 61, que diz assim, ó: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Tá vendo que tudo isso está acontecendo? Curar os cegos. Jesus Cristo lê essa mesma passagem em Lucas capítulo 4 e a partir dali ele anuncia que o Espírito Santo estava ungindo para que ele fizesse obras através do poder do Espírito Santo. E o mais interessante que Jesus diz também: se você crer na minha palavra e seguir os meus mandamentos, farás as mesmas obras que eu faço e até maiores. Então era um sonho profético na minha vida. Se você tem um sonho como esse, peça discernimento a Deus, converse com alguém que tem discernimento espiritual para que te ajude a ter a interpretação desse sonho, porque pode ser uma mensagem importantíssima para um ministério que Deus quer te usar. Então que Ele possa te abençoar. Leia o capítulo 61 de Isaías e você vai entender um pouco mais sobre o Espírito Santo que ungiu o Senhor Jesus e depois desceu em Atos 2 sobre os discípulos também, para que eles pudessem testemunhar as obras de Jesus, a morte e ressurreição de Cristo, até que nós aguardamos aqui a volta dele. Então que Deus possa te abençoar.